Obrigada, Tânia. Então, nós estamos iniciando a nossa gravação. Ok. Valeu que não passou o que eu falei, graças a Deus. Obrigada, Adriana. Ô, Tânia, por que você falou, Tânia? Vejam Nem só. lembro o que é isso. Ah, que bom, então, tá bom. A minha pergunta foi o seguinte: qual que foi o olhar de vocês aí, quem fez o teste, depois que nós estamos vendo a questão de correção de personalidade, qual que foi o olhar agora em relação a esse teste? Ou não teve olhar nenhum? É um teste interessante, né, de percepção, né? A gente começa a ter um outro olhar, até para a gente mesmo, né? Uhum. Esse aqui é questão de trabalho, não é isso? É de motivação. Esse teste ele é voltado para motivação no trabalho. Né? Então, esse teste que vocês fazem lá no canal Conecta, aqui, olha, achei o da Elaine aqui. Esse teste, você fez ele no dia 18/9/2018, né, Elaine? Isso. Ele é um teste que vai falar dessa questão motivacional aí para o trabalho. Por que eu pedi para vocês fazerem esse teste? Primeiro, é um teste psicológico. Ele é diferente do PI, é diferente do DISC, que são testes muito utilizados no mercado de trabalho, mas não são testes validados pelo CRP. Esse Human Guide, ele é validado pelo CFP. Tá? Então, ele está lá no canal, lá no site do SATEPSE, que é o site onde avalia os testes psicológicos. E aí, quando eu pedi para vocês verem esse teste, vocês vão ver aí que as meninas que estão com o teste na mão, que tem o perfil analítico, né? Ô, Elaine, eu posso compartilhar o seu aqui? Pode, Tem tranquilo. problema não? Não, tem não. Então, peraí que eu vou estar compartilhando aqui. Para quem não fez, está acompanhando o que eu estou falando aí. Só um minutinho que primeiro eu tenho que abrir ele. Peraí. Então, olha só, gente. Aqui no Human Guide, primeiro vocês têm esse perfil analítico aqui, olha. O que isso é interessante para nós? Prestem bem atenção aí, meninos. Todos os testes informatizados de personalidade primeiro apresentam um gráfico. Às vezes não é tão coloridinho, bonitinho como esse aqui não, mas sempre vai ter um gráfico. E falando nisso, essas questões de teste, em junho, tá? Em junho está programado da gente retornar às nossas aulas práticas. E a disciplina de medidas é uma disciplina que tem aula prática. Então, se preparem, tá? Aí, para. No início de junho, está programado para o dia 1º de junho, né? Mas vai ser em junho, tá? A gente retornar para vocês serem submetidos a aplicar e corrigir testes, ok? Então, em junho, a gente não está de férias, não. A gente vai ter aula prática. Tá? A programação é essa que estão me sinalizando aqui, ok? Então, se preparem para junho. Aí, gente, aqui no Human Guide, olha o teste. Ele tem esse gráfico. Esse teste não é de personalidade. Ele é um teste de motivação. É a primeira coisa que nós temos que saber de um teste, qual que é o construto dele, ou seja, o que ele se propõe a medir. O construto do Human Guide está aqui, olha, esse relatório vai ser no teste de personalidade, perfil
do Human Guide, que apreende as motivações e preferências individuais, ok? Então, ele é um teste voltado para um perfil para empresa, no que fala dessa questão das motivações, principalmente a organizacional aí, ok? Então, o perfil analítico do Human Guide, nós temos aqui o que ele, né? As facetas, ele vai estar falando de sensibilidade, força, qualidade, disposição, estrutura, imaginação, estabilidade, contatos. O gráfico, e aqui um breve resumo aqui à esquerda dos resultados obtidos. Então, quanto aqui no meio, essa linha aqui no meio 0, a gente entende que é a mediana, né? E tudo o que for mais para a esquerda ou mais para a direita, desculpa, mais para a direita ou para a esquerda, são características mais acentuadas. Bom, aí temos o laudo. O que é interessante no laudo, né? Aqui vai falar das características da pessoa, tá? Não vou ler não, viu, Elaine? É só para eu mostrar. Tá? Aí fala das características da pessoa e termina aqui. O que acontece, gente? O Human Guide e todos os testes, por que eu pedi para vocês trazerem esse teste? Nada adianta esses testes. Esse teste, né, é fornecido para os alunos e ele, vamos dizer assim, que é um perfil em relação à motivação. Então, algo que tem que ficar claro para nós. Esse teste é para motivação, não é um teste de personalidade, tá? Outra questão, vocês têm esse relatório para um autoconhecimento, ou seja, é uma ferramenta que eu vou estar utilizando para me autoconhecer, né? Saber aí o que é bacana, não é? Você gostou do seu, Elaine? Você achou que condiz bem aí com a forma? Eu gostei bastante. Achei interessante, E você, a Cirlete, a Patrícia, vocês também gostaram ou não concordaram? Eu gostei, Cris. Gostei muito. Então... Eu gostei, Cris, mas eu não sei, eu acho que foi para um lado diferente, assim, do que... não sei. Tá bom. Carlos ia falar aí, Carlos? Não, é porque eu não sei se eu fiz esse teste, não. Bom dia. Bom dia, Carlos. Bom dia, Carlos. A Glauce também tá aí. Glauce, sumida, Glauce. A Uli também tá aí. Que bom, meninos. Que bom que vocês estão aí. É só ir lá no canal Conecta. Esse teste, igual eu falei, é validado, é um teste psicológico. Quem não fez, bacana de fazer, porque é um teste aí psicológico e validado pelo CFP. Então, assim, a princípio, vocês fizeram, ficou um teste de autoconhecimento. Bacana. Agora, imagina, tá? Aí, quem está com o teste, que fez o teste, que eu, enquanto psicólogo na área de recursos humanos, ou para fazer uma avaliação psicológica para a justiça, que eu também poderia usar ele perfeitamente, tá? Ou para outra finalidade de avaliação psicológica. O teste, ele é muito bacana, mas para avaliação psicológica não basta somente essa questão aí de ter esse resultado dessa forma bacana. Tá? Ou seja, né, nós vimos aqui da Elaine, que esse negócio é muito ruim. Olha aqui, olha.
aqui está um perfil bacana. Autoconhecimento, eu vou ler, vou me identificar, legal. Mas para quem vai fazer uma avaliação psicológica, eu tenho que saber para que serve cada faceta dessa. O que esse teste vai contribuir para a minha avaliação daquele sujeito? Então, ter esse relatório aqui é bacana, mas o que eu faço com ele para quem for fazer uma avaliação psicológica é o que nos interessa, tá? Então, toda vez que a gente... Esse teste faz quando o funcionário está na empresa? Pode ser feito antes e durante, tá? Depende da minha finalidade. Se eu quero fazer esse teste para conhecer a pessoa que está se candidatando, eu posso aplicar para ver aí a questão do perfil. Então, bacana, Carlos, vamos lá. Se eu vou fazer uma avaliação psicológica para recrutamento e seleção, o que eu faço com essa ferramenta? Essa ferramenta, ela tem que ser, vamos dizer assim, comparada, estudada diante de um perfil profissiográfico que nós estudamos presencialmente antes de entrar a pandemia aí. Ou seja, as empresas têm um perfil, né, que fala assim, olha, para esse cargo ideal seria pessoa assim, assim, a questão da cultura organizacional, do clima organizacional, das exigências do cargo, para que essa pessoa se adapte bem a esse cargo e não tenha nenhum tipo de sofrimento aí, né? Ou que ela não entre e fique insatisfeita e logo depois queira sair. Então, eu tenho que pegar essas informações e comparar, né? Fazer essa relação aí com o perfil profissiográfico, Carlos. Então, de nada adianta um teste, o resultado dele, numa avaliação psicológica, se eu não tenho, né, vamos dizer, qual que é a demanda? Se eu não tenho, o que eu quero com aquele teste? Entendi. Oi, o que você ia perguntar, Elaine? Mas esses testes, Cris, para entrar em empresa, assim, ele não termina sendo um pouco assim, para quem vai um pouco no nível mais baixo do teste, a pessoa não é um pouco excluída, não? Tudo depende de qual cargo que ela vai entrar, Elaine. E outra questão, a gente não toma, não é uma avaliação psicológica? Uhum. A gente não toma decisão por causa de um teste. A gente toma decisões em avaliação psicológica. Isso, Carlos. Entrevista, teste, anamnese, entrevista final. É um processo. Uhum. Então, o teste é só uma ferramenta. Né? Eu posso ter também, no outro extremo, Elaine, uma pessoa com perfil muito bacana, mas para aquele cargo não iria se adaptar. Muito comum. Né? É tipo assim, eu tenho um cargo para auxiliar. E eu vejo que essa pessoa é muito ambiciosa, tem espírito de liderança e não se adapta a cargos de submissão. Para auxiliar, ela ia me trazer para ela e para a empresa algum transtorno, porque talvez ela não iria se adaptar e queria a curto prazo passar para uma gestão que talvez a empresa não tenha naquele momento de curto prazo. Isso é. Ela ficaria insatisfeita, né? Ficaria insatisfeita, muito insatisfeita, e a empresa também, né? E a pessoa também, de entrar num lugar que ela quer crescer, que é ambiciosa e que não gosta de cargos de submissão, não gosta de ninguém mandando nela, e ela tá ali e não vai se adaptar. E tem um ótimo potencial, talvez, para ser o quê? Um líder, né? Ou em outra empresa, um cargo em outra empresa que ela tenha, né? Isso acontece muito em vendas, né? Vendas. A pessoa não tem um perfil para vendas, né? Ela tem um perfil de ficar no escritório, né? Aí fica insatisfeito e sai rápido. Carlos, o que a gente vê muito, porque tem aquela questão assim, todo mundo tem de vendedor, já viu isso? Tá, eu vou vender alguma coisa. Estou sem nada a fazer, eu vou vender alguma coisa, né? Então, para dentro de empresa, tem um perfil de vendedor. Não é todo mundo. Né? A Uli está aí, eu não sei se ela está nos ouvindo, né, Uli? Trabalha aí na área
comércio, né? Se concorda ou não, Uli? Eu não sei se ela está nos ouvindo aí, mas a Uli está aí. Concordo, tem um perfil mesmo. E tem gente que entra, né, Uli? Tem esse perfil e como é que é isso? Você já deparou com isso aí, Uli? Já tem gente assim, infelizmente na Riachuelo eles julgam um pouco pela aparência na hora de contratar para vendas. Porque eles acham que chama a atenção do cliente e tudo. E eu já tive dificuldade com pessoas da minha equipe que você olha para a aparência dela, não, que linda, maravilhosa, super padrão. Chega lá, não consegue desembolar, não consegue vender, não consegue argumentar com o cliente. Inclusive, essas lojas devem fazer até esses testes também, para poder contratar, para saber se tem o perfil. Pois E ela é. demite? Ela demite? Então, a pessoa não dá resultado, passado o período de experiência, manda embora, né? Geralmente é assim. Os 90 dias tá aí, né, Carla? É. E aí tem essa crítica mesmo, assim, nossa, mas é muito injusto e tudo, né? É injusto também e traz um certo desconforto você estar num lugar que você não se identifica também. Você falou bem aí, Carlos, uma pessoa que não tem um perfil de vendas e está lá em vendas, né? E o perfil dela é administrativo. Eu creio que não é nada confortante, né? Você está num lugar onde você não tem aquele perfil, onde você não se identifica. Ô, Cris. Oi. Até mesmo o meu, aqui, o que eu achei estranho no meu, nesse generalismo aqui, é que eles colocaram o meu perfil no comércio, meio ambiente, administração e engenharia. E aí que eu fiquei meio assim. Eu não acho que eu não acho que eu tenho jeito para comércio, entendeu? Uhum. Então, Celeste, bacana você falar isso, porque olha o que acontece. Teste, gente, ele é só uma ferramenta. E vocês concordam comigo? Eu também sou muito crítica em relação aos testes, principalmente o processo seletivo, que a pessoa pode ter, de alguma forma, querer demonstrar algo que não é. Sim. Ninguém vai responder um teste de seleção, um teste para seleção de uma forma assim, olha, se eu responder que eu não gosto de pessoas, eles não vão me contratar, então eu amo pessoas. Sabe como? Acaba tendo essa certa manipulação aí, tudo, tá? Por isso que quando a gente pega uma ferramenta dessa, se eu pegar o resultado dessa forma, Silete, você faz super bem. Você, eu não concordo muito com isso em relação ao autoconhecimento. Para as empresas, né, tem que ser um processo. Pô, na entrevista, a sugestão era uma pessoa mais introvertida, mais fechada. E no teste de uma pessoa extrovertida, e aí, o que eu faço? Né? Vamos ver o restante do processo? Será que é uma segunda entrevista, os outros testes, a anamnésia, a história de trabalho dela, né? Com que ela já trabalhou? Eu tenho que pegar e o que é mais difícil na avaliação, gente, é montar esse quebra-cabeça. Aplicar teste é fácil, corrigir teste é fácil. Agora, montar esse quebra-cabeça que é o mais difícil, tá? Tanto na área de recrutamento e seleção, como na área educacional, na área de neuro, você tem um tanto de peças. Juntar essas peças e realmente tirar uma conclusão é o que é o mais difícil na avaliação. Então, quando deu assim, deu vendas, engenharia, nossa senhora, totalmente não tem nada a ver, né? Mas aí, se fosse um processo seletivo, Sirlete, eu iria ver as outras ferramentas que eu tenho para tomar uma decisão. Tranquilo? Então, o teste, ele é só uma ferramenta, mas eu preciso de todo um processo. E o que é difícil na avaliação? No final desse processo, eu ter esse quebra-cabeça montado. É o que eu falo para vocês. São várias peças. E na hora de montar esse quebra-cabeça e dar um sentido para ele. É isso que é o desafiador aí. Falando nisso aí, meninos, vamos adiante, que nós vamos hoje começar a falar aí do Big Five. Um teste que nós vamos ver aí vai ser o BFP.
e o NELP, tá? São 2 testes de personalidade baseados no Big Five. O que é o Big Five? Na última aula, só lembrando para vocês, tá? É a teoria aí da questão da personalidade, que é dos 5 grandes fatores, tá? 5 grandes aí fatores da personalidade, ok? Então a gente tem a consciencialidade, a extroversão, a condescendência, neuroticismo e abertura, que no final dá, né, uma sigla universal que eles chamam de oceano, né, que da última aula. Aqui eu não coloquei ele não. O que nós vamos ver hoje? Nós vamos ver cada 5, né, dimensões. Essas 5 dimensões nós vamos começar a ver hoje, para a gente poder, quando realizar um teste de personalidade, baseado nesse Big Five, nesses 5 grandes fatores da personalidade, a gente entender como é que esse teste funciona. Por que eu tenho que aprender isso, Cristiane? Porque é a mesma coisa do teste do Human Guide. O Human Guide não é um teste de personalidade. Ele é um teste de motivação. Então, eu tenho que saber bem para que trata aquele teste. Eu tenho testes de personalidade baseado na teoria do Jung, que não é essa teoria dos Big Five. Então, eu tenho que saber qual teoria que esse teste propõe para eu saber o que? Analisá-lo, tá? E aí, se vocês forem lá no AVA, vocês vão ver até uma aluna, Amanda, que era de vocês de manhã, até me mandou aqui uma mensagem. Lá no AVA já tem uma atividade avaliativa, ok? Essa atividade avaliativa vai ser em cima dessa aula de hoje, tá? Essa atividade avaliativa, depois eu vou estar mostrando elas aqui para vocês, o que nós vamos fazer. Mas para fazer essa atividade avaliativa, eu preciso entender a aula de hoje, tá? No final aí, eu... Cris. Oi. Essa é a da aula 16? Nós estamos na aula... Eu coloquei esse slide, Adriana, na aula 15 e na aula 16. E a atividade está, creio que ou na pré-aula ou no pós-aula. Na pós-aula da 16, está na 15 e na 16. Você postou nas duas. Postei nas duas. Ótimo. Então é isso tá? mesmo. É só para saber se é essa. Isso, porque essa aula de hoje começa hoje e termina na segunda, tá? E a atividade, creio que eu marquei para vocês entregarem no dia 8. Então, tá? Isso, tem aí mesmo. Um tempinho, né? Tem um tempinho é da aula aí. 14, 15 e 16. É isso? Isso mesmo. O que eu coloquei lá para vocês? 3 filmes para vocês analisarem o perfil desse protagonista desses filmes e fazer um relatório para mim em cima do Big Five, dos 5 grandes fatores. Mas aí eu vou explicar direitinho para vocês. Estava pensando em vocês fazerem isso em dupla, mas eu acho que pode ser feito até de grupo aí, de 4 pessoas. Porque eu acho que vocês vão ter um trabalhinho bacana aí para estar realizando. Eu vou explicar depois, tá? Eu posso até rever isso. Então, gente, o primeiro fator aí seria o neuroticismo. Aí, vocês lembram, foi até o Carlos, né, Carlos? Eu lembro que você falou assim, neuroticismo. Nossa, essa pessoa é neurótica. Nossa, lá o neuroticismo dela, no exemplo que eu tinha dado, deu alto, né? Ela é altamente neurótica. Então, nós vamos entender hoje o que é o neuroticismo. Aí, a sigla é N, né? Em inglês tá aí, neuroticismo. Em inglês. Então, quando a gente fala em neuroticismo, tá? É a tendência geral para experimentar afetos negativos, tais como medo, tristeza, vergonha, raiva, culpa e nojo. É o núcleo do domínio N. Então, N se refere a neuroticismo, tá? Que é
um dos grandes fatores aí da questão da personalidade. Entretanto, o N, que é neuroticismo, inclui mais do que suscetibilidade a estresse psicológico. Homens e mulheres com altos scores em N são propensos a apresentar ideias irracionais, a serem pouco hábeis em controlar seus impulsos e lidar pobremente com o estresse. Indivíduos que apresentam resultados baixos no neuroticismo são emocionalmente estáveis, tranquilos, né? Não se aborrece, lida bem com as pressões aí do dia a dia. Então, esse aspecto do neuroticismo, ele está relacionado a como que a pessoa lida, né, com essas situações onde está envolvida afetos aí negativos. Bom, esse grande fator neuroticismo é o fator, né, é uma dimensão. Mas ele se desdobra em 6, tá? Deixa eu ver aqui se eu não sei. Aqui, ó. Eu tenho que fazer o contrário. Depois eu volto. Aqui, ó. Vamos aqui mesmo. Então, o neuroticismo aí, eu trouxe 2 exemplos para vocês, tá certo, gente? Quando eu falo que ele é alto, olha o gráfico aqui para vocês verem. O gráfico alto do neuroticismo apresenta menor capacidade de tolerar frustrações e de conter seus impulsos. Pode ser mais instável e desajustado emocionalmente diante de situações de estresse. Se for baixo, apresenta maior estabilidade emocional. Por que você está falando isso, Cristiane? Nós temos que ter condições de ler um gráfico de teste psicológico. Todos os testes psicológicos psicométricos, né, no qual há valores, apresentam gráficos. E a gente tem que saber ler gráficos. Quando está na média, significa o quê? Que essa pessoa, ora ela é estável emocionalmente, ora ela tende a uma pouca tolerância a frustrações, mas está dentro da média em relação às outras pessoas da amostra. Então, o neuroticismo, ele está relacionado justamente a essa condição emocional. Então, peguei um gráfico mais alto de neuroticismo, propensão a não tolerar frustrações. Mais baixo, tendência a um controle emocional. Vocês estão conseguindo visualizar e entender o que eu estou falando, gente? Porque a distância, assim, eu não tenho um rostinho de vocês para eu ver, assim, falar, ó, entenderam. Eu preciso aí do feedback seus. Estão entendendo o que eu estou falando? Estamos, eu estou, né? O Carlos está falando, mas eu não estou ouvindo você não, Carlos. Coisa o microfone aí. Isso. Então, quanto mais alto o neuroticismo, a pessoa lida melhor com a frustração. Ela tem a capacidade de lidar melhor. Quanto mais alto, não. Ela não consegue lidar com a frustração. Quanto mais baixo, ela lida melhor. Entendi. Entendeu? Mediano é mediano. Cara, é mediano, tá? Nem muito, nem pouco. Tá na média. Mas o que é interessante também vocês visualizarem que o neuroticismo é essa questão de como lida com essa raiva, essas frustrações aí, esses sentimentos, esses afetos ditos negativos. Tá? E aí, o neuroticismo, ele vai se desdobrar em 6 facetas. Então, nos testes, nós vamos ver um teste muito bom, é o NELP, tá? NELP, eu me baseei a aula de hoje em cima do manual do NELP. O BFP que nós vamos ver também, ele também vai estar no Big Five, nos grandes fatores aí. Mas aí, eu tenho o grande fator e as facetas. Eu posso também, tá, avaliar essas outras facetas. Ok? Então, vamos lá. Eu tenho o N1, N de neuroticismo, e 1, ansiedade, N2, raiva, N3, depressão.
Tem mais 3. Eu vou primeiro trabalhar com vocês essas 3, depois eu passo para as outras 3. O N1, a ansiedade, relacionada com o próprio nome, sugere a sensação de apreensão, medo, tensão extrema, preocupação. Eu preciso, meninos e meninas, saber o conceito, o significado do que o teste se propõe a medir. Então, esse teste, o Big Five, tá? Todos os testes que se baseiam no Big Five, quando fala-se de ansiedade, a definição está aqui. Tá? Então, é essa tensão, medo, extrema preocupação. A raiva, hostilidade, é o N2, que representa a tendência a vivenciar raiva e estados relacionados, como a frustração e a amargura. Tá? Então, esses sentimentos aí de... Só um minutinho, gente. Esse sentimento aí de raiva, tá? E o N3, a depressão, é essa tendência de experimentar afetos negativos, tá? Representa diferenças individuais normais da tendência a experienciar afeto negativo, ou seja, a pessoa fica mais afetada, vamos dizer assim, aos aspectos aí negativos. Então, dentro do neuroticismo, como é que eu lido, né? Que o neuroticismo é quando eu ligo com esses sentimentos todos aqui vão me falar de como que eu lido em situações de estresse, em situações no qual eu esteja com medo, tá? Todos eles juntos vão me falar do neuroticismo. Tá, vou seguir aqui adiante. Pode seguir aí adiante? Pode aí, Carlos? Que eu tô vendo que o Carlos Pode, tranquilo. Tranquilo. Então, olha cá. O neuroticismo, então, o grande fator está aqui. As facetas, ansiedade, raiva, depressão, está aqui. Então, eu estou falando o quê? Essa pessoa aqui, nesse gráfico, ela está na média. Ou seja, se estivesse baixa, tá? Ela é uma pessoa com baixa ansiedade. É uma pessoa que consegue lidar com a preocupação de uma forma estável. Quando eu tenho ansiedade alta, é uma pessoa que se preocupa muito. E na média, ela está na média aí em relação às outras pessoas. A raiva é a mesma coisa. Veja só, se está para baixo, tá? Pouca expressão dessa raiva e irritação. Se eu tenho uma raiva alta, é uma pessoa que expressa sua raiva e irritação. Quanto mais alta, maior essa tendência de expressar essa irritabilidade e essa raiva. Depressão, quanto menor, menor tendência a sentir tristeza e desesperança. Aqui, nesse exemplo, você vê que está um pouquinho alta. Então, essa pessoa tem maior disposição para sentir desesperança, solidão, tristeza e desencoraja-se e desanima facilmente. Ou seja, o neuroticismo tem um fator amplo e tem essas facetas que eu também posso analisar separadamente. Vamos lá adiante para vocês entenderem. Então, nesses 3, tem mais 3, tá, gente? É ansiedade, raiva e depressão. As outras 3, a N4 é o embaraço, o constrangimento, N5, impulsividade e N6, a vulnerabilidade. Ou seja, embaraço e constrangimento. As emoções relacionadas à vergonha, embaraço, formam o núcleo dessa faceta. É semelhante à timidez e ansiedade social. Então,
Dentro do neuroticismo, eu tenho essa faceta. Se a pessoa se sente envergonhada, tem essa timidez diante do social. A impulsividade, o próprio nome já fala, gente, ser impulsivo, né? Ou seja, tem aqueles ímpetos, faz sem pensar, fala sem pensar. E a vulnerabilidade é suscetibilidade ao estresse, às agressões psicológicas. Ou seja, em momentos de pressão, como que essa pessoa lida com aquela situação? Essas são as 6 facetas do neuroticismo. Então, eu tenho aqui, olha, é a mesma coisa. Para essa margem aqui para baixo, eu tenho um maior controle. Então, embaraço. Sente-se confortável em situações sociais e, se fosse aumentada, a maior propensão a sentir-se constrangido. Então, média está na média. Impulsividade, um exemplo aqui está mais alto, um pouquinho mais alto. Então, tem maior dificuldade em resistir a seus impulsos e menor tolerância à frustração. Responde, faz com uma certa impulsividade. Vulnerabilidade. Nessa aí. Você está aqui. Trabalhar. Eu tenho que trabalhar isso. E a vulnerabilidade é essas situações aí de pressão, nesse exemplo aí está na média. Então, o que é isso, gente? Eu tenho 6 facetas de uma grande dimensão aí, que é o neuroticismo. Aí, a gente poderia, qual que vai ser a nossa atividade? É justamente, eu coloquei 3 filmes, no qual vocês vão identificar de uma forma bem rude, tá? Não é uma análise psicológica, mas é para a gente conseguir exercitar esses conceitos. Então, através do filme, nós vamos ver assim, qual que seria, né, pelas reações, né, pelo comportamento dessa pessoa no filme, como que seria a ansiedade, a raiva, a depressão, o embaraço, a impulsividade dessa pessoa no trecho do filme que eu apresentei para vocês. São 3 trechos de filmes, tá? Vocês conhecem, que é Em Busca da Felicidade, mas não é Em Busca da Felicidade, não, é aquele filme que passa sempre na sessão da tarde. Acho que é Em Busca da Felicidade, como é que ele chama, gente? É esse mesmo, Cris, Em Busca da Felicidade. Um é Em Busca da Felicidade, o outro filme é Vendedor de Sonhos, que tem no Netflix. Eu assisti ontem. Não é lindo ele? Nossa, maravilhoso. Adorei. É A Procura da Felicidade, Cris. É A Procura da Felicidade. Isso, Fernanda, eu sabia, porque eu sempre confundo ele. Um é A Procura da Felicidade, o outro é O Vendedor de Sonhos, o outro é Um Dia de Fúria. Então, quando vocês chegarem no filme Um Dia de Fúria, vocês vão ter várias características aqui do neuroticismo. Entenderam? Um Dia de Fúria é um filme muito antigo, de um cara que num belo dia, ao trabalhar, ele surta total, né? Surta numa forma aí popular de dizer. E aí ele vai ter várias características aqui de impulsividade, vulnerabilidade, né? Ansiedade, raiva. A gente pode pensar em depressão. No texto que eu separei para vocês, vocês vão ver que não tem muita depressão, não. Mas, né, a gente pode até conseguir essa característica aí mais acentuada. Entenderam, gente? Como que funciona a questão aí do neuroticismo? Eu entendi. Então, o neuroticismo, nós estamos falando de uma teoria de personalidade baseada na Big Five, né? Nas 5 grandes dimensões da personalidade. Ok? E aí,
né? Por que a Cristiane sempre fala a mesma coisa? Pra vocês entenderem que é o conceito de ansiedade, depressão, em cima, mediante ao Big Five. Se eu pegar, né, o conceito de depressão em outra linha da psicologia, não vai ser essa mesma. Se eu pegar o conceito de raiva e hostilidade, se eu pegar lá na psicanálise, não vai ser o mesmo conceito que eu tenho aqui. Ok? Uhum. É isso que tem que ficar claro. Bom, gente, só um minutinho que eu vou pegar água. Eu esqueci de trazer água, eu tô com sede. Tá? Eu falo muito. Ah, Só um minutinho. Vamos batendo papo aí. oi, Elaine, que bom que você assistiu o filme, né? Hoje eu vou assistir os dois, então, Em Busca da A Procura da Felicidade e Um Dia de Fúria. O Dia de Aí Fúria depois, é interessante, é um filme muito bacana. Ele é muito antigo. Não é o você filme assiste todo que eu todos, assisti, né? não, é? Ah, mas é Oi? bom assistir, ué. Não, é só o trecho que ela vai dar, mas é bom assistir, né? Pra gente ter uma noção. Uhum. Lá no Ava só tem os trechos. É só É, do período que eles estão lá na raiva. Só- Oxe, ô, Elaine, eu não achei esse teste lá no Conecta, não. Eu digitei lá, não achei nada. Você não achou? Não. Ah, eu tirei o meu lá semana passada. Será que você fez? Você respondeu? Será? talvez não, Depois né? eu vou. Eu acho que não. Porque Acho que foi eu não respondi esse teste, foi não. 2000 foi ano passado, em setembro, né? Ou Ah, Foi no início. 2018, não sei. É 2018 que ela É, falou. 2018. tá. Eu vou dar mais uma olhada lá depois. Eu não sei se ele ainda tem lá disponível para fazer, viu, Carlos? Isso eu não Pois sei. é isso que eu olhei agora e não achei. No Conecta, né? Nossa, Às vezes você não respondeu. Deve que eu não respondi então, não. Bom, então fechamos o neuroticismo aí, gente. Vamos adiante, então? Uhum. Próximo é a extroversão. Então, olha só. Extroversão. E os extrovertidos são sociáveis, mas sociabilidade é só um dos traços que compõem esse domínio, tá? Que é o extroversão, que é o fator E. O domínio inclui os traços de assertividade e de busca de excitação e estimulação. Pessoas com alto score em E tendem a ser alegres e bem dispostas. O domínio de extroversão também é fortemente relacionado ao interesse por ocupações empreendedoras. A introversão é mais difícil de retratar. Em alguns aspectos, ela deve ser vista mais como falta de extroversão do que o seu oposto. Prestem bem atenção nisso daqui, meninos. Na teoria Big Five, tá? A extroversão, eles trabalham com o termo extroversão, não com o termo introversão. Tem testes que eles vão trabalhar, testes psicométricos de personalidade, com extroversão e com introversão. Aqui nessa teoria a gente só fala de extroversão, porque, segundo os estudos do Big Five, falar de introversão requer outras teorias aí para a gente estar falando. Então, eles partem do principal ponto. Todo mundo é extrovertido. Alguns mais, outros menos. Mas não acrescenta a introversão aí. Tá? Então, a gente vai falar de extroversão. E o extrovertido, ele é justamente essa pessoa que é mais falante, comunicativa, interage com todo mundo, né? Se a gente fosse fazer uma apanhada aí, uma pessoa muito extrovertida na sala, seria quem? Que fala, sociabiliza, comunica, né? Carlos. É você, Carlos.
Obrigado, gente. Você se considera essa pessoa extrovertida aí, Carlos? Você é uma pessoa muito dada, né, velho? Então é extrovertido. Sou muito fácil, na verdade, né? Oi, viu? Menino besta. Eu sou muito fácil, o problema é esse. Facinho, facinho, né, Carlos? Você tá facinho, facinho, facinho. Fácil. É difícil pra quê, gente? Tem tanta coisa difícil na vida. Isso I mesmo, love Carlos. you, cara. Oi, Tânia. I love you pra você. Ah, meu Deus. Ai, então, extrovertida nesse sentido, tá? Aqui eu já não coloquei do extrovertido. Não coloquei. Mas é essa tendência aí da pessoa ter, né, essa extroversão aí no meio social. Eu esqueci de colocar, igualzinho no neuroticismo, um gráfico só falando de extroversão. Depois eu vou refazer isso aí para vocês, tá? Deixa eu... Né? Então vamos adiante aí. Agora eu fiquei incomodada, gente. Espera aí. Eu vou procurar aqui só para mostrar esse gráfico. Sim. Espera aí que saiu. Eu não estou compartilhando mais não, mas eu só vou procurar aqui, que é rapidinho. Não sei por que eu fiz. Então, deixa aquele slide, aquele anterior, para a gente dar uma olhada. Eu não consigo. Espera aí. Ah, não consegue, não? Não, tranquilo. Pode deixar, então. Não, eu coloquei. Modelo do Neopierre. Espera aí, que tá aqui. Não, não é o Neopierre. Vou mostrar esse daqui para vocês, mas depois eu vou refazer esse slide. Eu comi mosca nele. Olha aqui, olha. Então, a extroversão, nós vimos o neuroticismo, né? Como um fator aí, né? Maior. A extroversão tá aqui, ó. Quem tem uma baixa extroversão tende a manter uma postura reservada e não impositiva quanto ao seu ponto de vista. Tem preferência em ficar sozinho e busca em menor grau estimulação social. Pessoas com alta extroversão, preferência por grupos e busca em maior grau a estimulação social. Tende a manter uma postura sociável e assertiva com relação às pessoas. Então, dentro desse grande fator aí da extroversão, trabalhamos da mesma forma. Uma extroversão alta, uma pessoa mais sociável. Uma extroversão baixa, uma pessoa mais reservada, mas eu não falo de introversão. Aí eu vou falar de extroversão somente. E dentro da média, ora é uma pessoa reservada, ora ela busca mais o contato em grupo. Ok? Bom. Agora, vamos voltar para aquele outro lá. Dentro dessa questão da extroversão aí que nós falamos, eu também tenho mais 6 facetas. A pessoa extrovertida, eu posso estar avaliando essa extroversão através do acolhimento, que é o acolhimento caloroso relacionado a afeto, a amizade, né? A estar aberto para o afeto com o outro. Tem o gregarismo, que caracteriza a preferência pela companhia de outras pessoas, estimulação social, ou seja, aquela pessoa que gosta de estar com pessoas. Assertividade, relacionada a dominância, liderança e independência. Então, dentro da extroversão, eu tenho aí essas 3 facetas aí, tá?
que aí nós temos o gráfico aqui. Então, olha esse gráfico, gente. Extroversão, deu baixa. Apresenta maior nível de formalidade, tende a ser reservado e não cria vínculos próximos com facilidade. O gregarismo prefere desenvolver atividades em lugares tranquilos, com poucas pessoas ou então sozinhos. Então, nessa extroversão aqui, está dando tudo baixo. A assertividade tende a não se posicionar de maneira afirmativa, pode hesitar para falar e prefere receber orientação a fornecê-las. Dentro dessas características aqui que nós vimos, para essa pessoa, né, a extroversão está toda abaixo da média. O que vocês me falam dessa pessoa? Uma pessoa tímida, alguma coisa assim, nesse sentido? Uma pessoa tímida, bacana, cara. Individual, mais individual? Isso individual significa o quê, Elaine? Individual, qual sentido? Egoísta, não? Participa de grupo. Egocêntrica. Também não. Elaine, o que você falou? Não gosto de participar de grupos. É uma pessoa mais reservada? Reservada. Olha só, isso daí, Carlos, isso daí, Elaine. Quem mais gostaria de falar? Olha aqui essa extroversão baixa. Em resumo, é uma pessoa mais reservada. Ela pode ser mais observadora também, né? Se ela tende a não se posicionar de maneira afirmativa, vamos ver mais adiante o que poderia a gente falar em relação a essa observação aí, Carlos. Mas é uma pessoa mais reservada aí e que também não gosta de receber a ordem, não. Assim, não gosta de se colocar, vamos dizer, frente a grupos, né? Ela hesita em falar e prefere receber orientação do que dar orientação. Ou seja, se fosse para falar... Tânia? Ela não gosta de ser confrontada? Não, ela não gosta de se expor. Expor. Tá, obrigada. Exatamente aqui. Então, é uma pessoa que não gosta de se expor. Você acha, só por esses dados aqui, para a área de vendedora, para ser uma vendedora, ela teria um perfil? De jeito nenhum. Não. Né? Só esse aqui, prefere desenvolver atividades em lugares tranquilos, com poucas pessoas, ou então sozinho, e está bem baixo, tá vendo aqui, olha, em relação à média, ela está bem baixa, a gente já vê assim que ela não gosta de estar com pessoas. Tá? É isso que a gente vai fazer. Né? A gente tem aí os resultados e a gente tem que comparar esses resultados aí. Bom. Oi, pode falar. Cris, mas talvez ela não gosta de estar, mas ela por ter dificuldade, né? Não, talvez ela gosta, mas ela até um pouco de medo, né? Não, o medo não causa isso, não? Olha só, Tânia, aqui os testes psicométricos de personalidade, eles são situacionais. O que é um teste situacional, gente? Ele vai falar do momento da pessoa. Teste estrutural que eu tenho o Rorschach lá, né? Quem assistiu a palestra lá do Pablo, ele falou bem do Rorschach, tá? Então, eu tenho o Rorschach lá em relação a essa questão aí do estudo. Então, no momento, ela é uma pessoa que a gente vê aqui que ela é reservada, ela não quer contato, tá? Tá. E se fosse para o emprego, olha, eu preciso que ela tenha um contato com as pessoas hoje. Se é para um teste de autoconhecimento, isso aqui é uma questão negativa? Não, gente. Né? Uma pessoa reservada não é negativo, tá? É uma pessoa mais fechada, mas se ela tiver, igualzinho nós vimos lá no neuroticismo, eu posso ter pessoas fechadas,
Mas olha aqui, com ansiedade controlada, né, raiva, depressão, neuroticismo dentro da média, ou diminuída com boas questões aí de lidar com a estabilidade emocional. Então, são só características. Nem boas, nem ruins, são características. Ô, Cris. Não, entendi. Obrigada. Oi. E tem condições, tem jeito, assim, por exemplo, da pessoa, ela ter sido uma pessoa, assim, extrovertida, comunicativa, sempre sorridente, e no decorrer dos acontecimentos da vida dessa pessoa, ela se fechar? Ô, Silete, em relação à extroversão, eu vou falar de introversão porque também tem a teoria do Jung, tá? São características que dependem muito do momento da sua vida. Ah, tá. Tá? Então, eu tenho pessoas, igualzinho, vamos pegar o Carlos aí, né, Carlos? Você que tá aí, amigo, que aparece aí. Tem momentos que o Carlos, ele tá com a extroversão aumentada, então precisa de mais contato, mais pessoa e tudo, mas talvez em algum momento da vida dele ele já deve ter passado com um momento de uma extroversão mais baixa, no qual ele quer ficar mais quieto, mais reservado. Ele não quer contato com a pessoa. Hoje. Né? Entendi. Você está disfarçando aí, né, Carlos? Só aparência. Então, isso existe, isso tem. Então, a extroversão e a introversão são momentos, tá? São momentos. Mas isso não significa que a gente tende a uma característica. Então, assim, vamos supor que o Carlos tende uma característica maior de extroversão. Mas não quer dizer que em certos momentos ele esteja mais reservado. Depende aí do momento. Tá? Se eu pegar em relação à estrutura, aí é outro babado. Aí eu estou falando de algo que a pessoa é e ela consegue lidar daquilo de uma forma adequada. Eu vou te dar um exemplo, Sirlete. Assim, eu sou muito introvertida, eu tenho uma introversão, aí eu estou falando, não é do Big Five, tá? Se eu pegar na teoria de Jung e de estrutura, a minha estrutura é muito introvertida. Tá? Só que eu lido bem com essa introversão, porque eu sou sociável, vou em festa, conto piada, eu rio, eu adoro beber uma cerveja, eu gosto. Eu me sociabilizo razoavelmente bem aí, tá? Apesar da minha estrutura é basicamente introvertida. Eu sou muito fechada. Então, a gente tem que ver qual teoria aí que a gente está falando. Tá? E pegando essa questão de extroversão e introversão, situacional, no momento, depende do momento. Entendi. Tá? Bom, sim. Então aí nós temos acolhimento, gregarismo e assertividade. Quais são os outros? Dentro da extroversão, eu tenho a atividade, o E4, E5, busca de sensações, e E6, emoções positivas. O E4 é a atividade, representa agilidade, energia, vigor e necessidade de movimento. Ou seja, aquelas pessoas que têm que estar envolvida em atividades, né? Que precisa estar movimentando, que precisa estar fazendo algo nesse sentido. A busca de sensações caracteriza em busca de excitação e estimulação. Gosta de emoções. Gosta de adrenalina. E as emoções positivas, tendência a experimentar emoções positivas, tais como alegria, amor, ação, né? Diversos estudos têm mostrado que a faceta, aqui eles colocaram faceta, eu copiei do livro, mas aqui é um C, mais relevante para predição de felicidade. Então, se a gente pegar aqui, gente, quem aí do grupo, né, se
se vê aí com essa agilidade, energia, necessidade de movimentar, de fazer coisas, de estar em movimento? Elaine. Muito agitado. Eu sou assim, eu tenho o tempo inteiro. Elaine. Então, Eu essa... gosto de emoções positivas também, estou sempre em busca de sensações, né? Busca de excitação, de estimulação. Que é outra característica aqui, né? Então, essa atividade, você sempre está procurando fazer algo, porque tem gente que curte, tipo, chega no domingo, eu vou estar na cama vendo televisão o dia todo. Não é depressão, curte ficar mais quieto em casa. Você, vou fazer uma caminhada, nem ginástica não, Deus me livre. Curte estar mais quieto, né? E essa busca de sensação, quem mexe muito com esporte, tem algum esportista aí no nosso grupo, gente, que gosta de esporte, tipo natação, bicicleta, competir? Tem alguém com essa característica aí? Ninguém? Você não gosta não, Uli? Fernanda? Aí a Mariana, você não gosta não, Mariana? Ninguém gosta aqui de esporte? O Rodrigo também está aí conosco. Ei, Rodrigo. Quem gosta geralmente é a Lid. A Lid gosta, ela corre. A Lid não tá aí não, aí, né? Quem gosta de esporte gosta dessa adrenalina aí, sabe? De competir, de correr, de nadar, bicicleta. Tem essa questão aí, busca dessas sensações aí, tá? Vou brincar com vocês. Tem alguém aí que adora se apaixonar, que vive, mexe, está procurando paixões? Também pode você cair aí em busca de sensações, né? Adora a paixão. Tem gente que é assim, né? Que se o relacionamento já fica estável, já não gosta. Gosta da adrenalina, da paixão aí. Bom, e emoções positivas? Bom dia. Rodrigo, bom dia! Seja bem-vindo, menino. Obrigada, mas eu estou acompanhando aqui, viu? Então tá bom, então. Bacana. Nós estamos falando dessas características aí. Você tem alguma dessas aí, Rodrigo? Você gosta de sensação, atividade? Cris, gostar eu gosto, embora meu tempo hoje não tenha sobrado muito, mas eu gosto bastante desse lance de competir, praticar esporte. Bacana. Isso. Alguém quer falar? Cris, você dá uma pincelada de novo, você falou que essa aula sua está toda baseada no manual, eu não entendi. Essa aula minha foi baseada no manual do teste NEUPI, que é NEUPI, NEOPI, NEUPI. E foi em cima, a aula toda está no manual desse teste, tá? Nós estamos falando do Big Five, que é os 5 grandes fatores da personalidade. Isso mesmo. Então, bacana aí, ó. Então, a gente vê, né? Essas são as 6 grandes facetas aí. Então, aqui, olha, atividade, nesse exemplo aqui, é a propensão em manter uma postura calma e prefere desenvolver atividades de forma vagarosa, tá? Diferente quando eu tenho uma alta atividade, que tende a manter uma postura entusiasmada, dinâmica para desenvolver as atividades. Busca de sensações, se for baixa, é a tranquilidade, né? Se for alta, é uma vida mais agitada. Emoções positivas. Aí, gente, olha o seguinte: se eu tenho nas emoções positivas aí a questão de ser baixa essas emoções positivas, eu vou falar de uma pessoa menos bem-humorada.
tá? Então, quando a pessoa tem essas emoções positivas aí mais baixas, é aquela pessoa, eles colocam aqui menos bem-humorada, tá? Tem menor propensão a ver o lado bom das coisas. Se é uma pessoa com emoções positivas, tende a ser alegre, positiva, é mais propensa a ser otimista e ver o lado positivo das coisas. Carlos, eu te conheço pouco, né? Porque assim, conheço você só na minha aula e tudo, mas eu te vejo, às vezes, muito dentro dessas emoções positivas aqui mais altas. Não sei se é verdade, mas eu acho você mais positivo, alegre, otimista, vê as coisas positivas da vida. Eu prefiro aquela. Pior não fica, né? Então... Você consegue ver positivo ainda, né? Vamos ver quando a gente for aplicar o teste, se você for ser submetida ao teste, né? Nós vamos ser submetidas. Quem mais, gente? Essas emoções positivas aí se vê com essa característica aí de ver as questões da vida de forma mais positiva. Não é ninguém, tá vendo, Carlos? Todo mundo caladinho. Eu sou assim, Cris. Quem que tá falando aqui? Elaine? Fernanda? Bacana, Fernanda. Por que a gente está falando disso? Porque é uma das características aí que envolve muito esse grau de felicidade, né? Pessoas com essas emoções positivas mais altas, elas tendem a ser mais felizes, né? Busca mais a felicidade. Não fica remoendo muitas coisas, sabe? Isso é verdade. Eu prefiro não ficar pensando em muita coisa que vai tirar minha sanidade, não. Eu gosto de pensar só as coisas assim que, né? Leves. Porque senão é muita carga, né? Tem que ser. Eu sou tipo um computador, eu vou deletando tudo que eu não preciso ficar pensando. Eu também. Você também? Também. Quem que tá... Elaine também. Isso é um treino, né? Vamos bola para frente e esqueceu o que passou. Isso é um treino que a gente tem que fazer diariamente, não é fácil, não. Não é fácil, não. Mas a gente aprende, vamos dizer assim, né? Tudo aprende. Bom, o outro grande fator aí é a abertura a experiências. Aí, já a letra que está à frente dessa dimensão aí é a letra O, de openness, de abertura. Então, o elemento O, de imaginação ativa, sensibilidade estética, atenção aos próprios sentimentos, preferência pela variedade, curiosidade intelectual e independência de julgamento, tá? Então, nós estamos falando agora de uma faceta, de uma dimensão aí, que é a abertura à experiência. Se permitir a mudança, vamos dizer assim, a ver coisas novas, tá? Deixa eu ver se eu coloquei aqui, eu vou ter que refazer lá e mostrar aqui para vocês. Aqui, ó. Deixa eu ver onde que tá. Peraí, não é esse. Então, olha aqui. Abertura. Nesse exemplo aqui, nós temos a abertura baixa, né? O que significa isso? Apresenta maior preferência por atividades rotineiras e que lhe é familiar. Tende a ter uma gama mais limitada de interesses e a manter uma postura mais conservadora e convencional.
Ao contrário de uma pessoa que, se tivesse a abertura alta, apresenta maior interesse por variedade, por tarefas e ideias novas, tende a manter uma postura curiosa, com maior diversidade de interesses e aceita mais facilmente as mudanças. Gente, se eu tiver, né, vamos supor assim, olha, eu tenho uma pessoa aqui com esse perfil mais baixo, mas aqui tá pouca coisa, né? Mas ela é uma pessoa que prefere atividades rotineiras. Para algum cargo, o interessante é que essa pessoa esteja em um cargo onde ela tenha que fazer atividades que ela conheça, né? Onde que ela sempre vai ter um certo conhecimento dessa atividade. Diferente de uma pessoa que gosta toda hora de mudanças, de coisa nova, de ver coisas diferentes. Então, é um perfil aqui que eu tenho que levar em consideração ao selecionar uma pessoa para algum cargo. Dá exemplos aí, gente, de cargos, né, que exigem menos abertura, menor abertura, e cargos que demandam uma maior abertura aí. Administrativo é um cargo rotineiro, né? Contabilidade. Financeiro, né? Não muda muita coisa não, né? Uhum. E com essa maior abertura aí, seria o quê, meninos? Vendas. Vendas é o mais, porque tem meta, né? Todo dia é uma coisa diferente, né? Você acha que vendas está mais para abertura? Será que não é todo dia a mesma coisa, não? É, porque você vai ter que conhecer o material que você está vendendo, sempre sai lançamento dependendo do que você tem que fazer, né? Você tem que estudar sobre aquele material que você vender. Você lida com pessoas diferentes também, se a gente pegar por aí, né? Todo dia, né? Você tem que estar sempre estudando para você vender. Um empreendedor estaria onde aqui? Na baixa ou na alta? Na alta, né? Um perfil empreendedor, ele tem que estar aberto, né? Ele tem que ter essa abertura aqui maior. Porque ele tem que estar atento a todas as mudanças aí que acontecem no mercado, não é isso? Uhum. Bacana. E aí, gente, olha aqui, ó, a gente pode ter pessoas extrovertidas, muito extrovertidas, mas com uma abertura baixa. Eu posso ter pessoas controladas emocionalmente e sendo extrovertidas, tá? Então, esse perfil aqui, ele muda bem de acordo com a característica aí da pessoa, tá? Então, vamos lá. Voltando lá para os slides. Então, essa abertura aí. Quais são as facetas? Tá? Eu tenho O1, fantasia. O2, estética. O3, sentimentos. O O1, a fantasia, é relacionada a uma imaginação vívida e uma vida fantasiosa ativa. As pessoas mais fantasiosas aí. Estética. Apreciação profunda, harmonia e gosto pelas atividades, diversas formas de arte e de beleza. Tá? Essa questão da harmonia, de bom gosto, de saber combinar aí as coisas. Eu, particularmente, essa no minha deve ser baixíssima. Eu não tenho nada de arte, gente, isso é uma negação. E não gosto muito, não entendo muito. E sentimentos, receptividade dos próprios sentimentos e emoções. Avalia a emoção como parte importante da vida. Aqui somos nós psicólogos, tá? Então, olha só aqui. Fantasia baixa.
prefere lidar com atividades concretas que não exijam maior grau de imaginação. Uma fantasia alta prefere lidar com atividades nas quais seja necessário maior grau de criatividade e imaginação. Então, quando a gente fala de fantasia, ela que juntou, né, a questão... Não, era anterior que eu queria mostrar para vocês, depois eu volto lá. Então, ela está relacionada a essa questão de ser criativo, de imaginar. A estética já é o baixo da estética, apresenta menor tendência a se sensibilizar pelas artes e menor interesse pelas formas de expressão estética. A alta tende a sensibilizar-se pelas artes e maior interesse pelas formas de expressão estética. Sentimentos. Tende a atribuir pouca importância aos sentimentos e expressa as emoções com menor intensidade. Quem tem os sentimentos mais altos aí, atribui maior importância aos sentimentos e experiências, às emoções de forma mais intensa. No grupo aí, eu sei que tem pessoas com essa questão daqui da estética mais alta, não é? Quem que gosta aí, que se identifica aí mais com essa questão da estética? A Tânia. Isso mesmo. A Elaine também é, não é, Elaine? Por que eu, cara? Porque você veste bem, filha. Obrigada. Que fofo, tá vendo, Tânia? Ó, que bom. Eu preocupo com a minha estética mesmo. Sempre Não que as outras meninas não se vistam, né? Longe de mim, mas assim, ela é mais preocupada. Não sei, ao meu ver. Eu gosto de... Quando eu tô feliz, eu gosto de vestir bem e é a minha maneira de mostrar que eu tô bem, entendeu? Feliz. Quando eu não tô, eu visto de qualquer jeito. Você me conhece, hein, Carlos? Parabéns. E você? Se eu pudesse ir para aula de samba canção, eu ia, gente. Que canseira de colocar. Acho um trem tão desnecessário. Tem gente que se identifica mais aí, né? Elaine, você também é bem, né, para a questão das artes, você gosta, né? Amo, adoro. Ela é muito criativa. Eu tô aqui, tô fazendo uma blusa de crochê aqui enquanto eu tô assistindo a aula. Tá vendo, cara? E aprendi online. Jura? Que facilidade. Você vai fazer para mim, tá, Elaine? Eu quero uma. Já fiz biquíni, já fiz um monte de coisa. Top, né? Top. Bacana. Então, tem pessoas aí que se identificam mais com essa questão da estética do que outras. Quando eu falo a questão dos sentimentos aqui, nós, enquanto psicólogos, né, a gente tem que dar importância aos sentimentos e emoções, né? Então, creio que todos aí do grupo, né, estejam com essa valorização aqui, né, em relação aos sentimentos aí, acima, né, que valorize essa característica aí, já é esperado desse perfil, tá? Então, isso nos fala o quê? Se eu pegasse um teste no qual o perfil sentimentos fosse muito abaixo aqui, eu ficaria preocupada em relação ao psicólogo que não dá importância à questão dos sentimentos. Vocês concordam, gente? Sim. Que é uma característica aí, né? A gente está aqui no médio para alto. Ok? Sentimentos, né? Sentimentos. E as outras três últimas facetas está relacionada aí a 4, né? O O4, que seria ações variadas, O5, ideias e O6, valores. Então, o O4, ações variadas, disposição para atividades diferentes, conhecimento de novos lugares ou situações.
Ou assim, ideias é abertura mental e disposição a considerar ideias novas e talvez até não convencionais. E o O6, valores, prontidão para reexaminar valores sociais, familiares, políticos ou religiosos. Nós temos aqui, gente, 4 facetas muito voltadas para a abertura da mente, vamos dizer assim, de uma forma popular aí. Aquelas pessoas que têm a mente mais aberta para as situações, tá? Então, vamos ver aqui, olha. Quando falo de ações variadas, tem maior apego à rotina, se fosse baixa, e por situações familiares. Pode apresentar resistência a mudanças. Ok? Se fosse mais alta, é interessada em manter uma rotina e tende a se encorajar em novas atividades. Essas são as ações variadas. Ideias. Pessoas com baixo índice em ideias apresentam uma gama mais limitada de interesses intelectuais e menor grau de curiosidade para ideias abstratas. Se eu tenho um alto índice de ideias, tem maior interesse para ideias abstratas e apresenta maior curiosidade intelectual. Essa curiosidade intelectual, realmente, gente, é a curiosidade de querer estudar, aprender, ter novos conhecimentos, tá? Valores. Se fosse mais baixo aqui, tende a ser mais tradicionalista e conservador. Pode ser mais resistente à mudança quanto aos próprios valores sociais, religiosos ou morais. Se for alto, apresenta maior abertura a reavaliar a própria postura e valores sociais, religiosos ou morais. E aí, se a gente pegasse aí o perfil de um psicólogo, nossos psicólogos, aonde que estaria nosso gráfico aí? A questão dos valores pega muito para um psicólogo, né? Teria que ter valores mais para baixo ou mais para alta, Carlos? Mais para alta, né? É, né? Para média alta. Isso. Essa questão aí de reavaliar a própria postura e valores sociais. Quando a gente fala desses valores, gente, eu não sei quem que acompanhou aí, né? Eu sei que muita gente aí acompanhou as palestras da luta antimanicomial, mas foi uma das questões que vários psicólogos bateram, foi essa questão aqui de valores, né? Como que tem muitos psicólogos que ainda trabalham muito aqui com resistência e sendo mais tradicionalistas e conservadores aos valores sociais, religiosos ou morais. Foi uma das discussões bem afloradas aí na semana antimanicomial, né? Psicólogos com essa dificuldade aqui de mudança. Eu lembro que foi até mesmo o Bernardo, né? Matamos saudades aí do Bernardo, né? Ai, ai. Que ele falou bem, assim, na experiência dele com estágio, que alunos que foram para hospital psiquiátrico, não lembro se ele falou no Galba ou no outro, mas que diante de um surto psicótico começa a pregar, a rezar, a pregar, né? Trazer os seus dogmas, né? Os seus valores para tratar um doente psiquiátrico. Não, foi o Alberto que falou lá em Betim. Pois é, foi o Alberto que falou. Foi o Alberto. É. Eu falei Bernardo? Falou esse idiota aí. Não. Ó, desculpa, nossa, tá mãe. sendo Desculpa. gravado. Tá sendo gravado, perdão. Ai, meu Deus. É foi o Alberto.
Foi o Alberto que falou. Não, você falou esse aí, eu até falei, a Cris está Matamos confundindo. saudade, né? Matamos saudade do Alberto, né? O Alberto é O gente boa. Bernardo não deu aula para vocês, não. Graças a Deus. O Alberto falou muito dessa dificuldade aqui, ó, tá? Dessa postura muito conservadora que prejudica muito ao nosso fazer dentro da psicologia. Ô, Cris, mas eu acho que o psicólogo ele não tem que envolver religião, não. Apesar, no momento que ele está lá, né, atendendo o cliente, eu acho que religião tem que ser, né, cada um respeitar da pessoa, mas não pode envolver isso no tratamento, não. Uma questão que a gente tem que falar é a questão da espiritualidade, né? A espiritualidade isso. é algo, mas né? não ficar falando sobre, né, os determinados tipos de religião, né? Eu pertenço a Y, a Z, né? Não pode envolver isso, né? Que cada um tem a sua, né? Ô, Tânia, eu já vi psicólogos, né, que dentro de uma linha, né, de religião e que faz a propaganda, né, faz o marketing dele por causa dessa linha religiosa. Sou psicólogo de tal religião. E aí isso fala assim, as pessoas me procuram porque eu me identifico com os valores dela. Olha o perigo, isso gente. Isso aí é falta de ética, não é não? Profissional, não? É uma falta de ética, mas o pior do que isso é quando... vender isso, né? A pessoa se vender desse jeito, né? Para começar o marketing, né? E outra questão, quando eu tenho um posicionamento aqui, estamos falando de valores conservador, tá? E eu não aceito outras opções, né, da escolha da pessoa, e essa pessoa me procura justamente porque eu sou igual a ela não vai mudar. Mas cadê o livre-arbítrio? E cadê as mudanças aí? Se eu procuro um psicólogo que vai compartilhar dos mesmos valores que eu vou mudar? Eu vou refletir em quê? Né? Eu vou refletir em quê? O que isso vai me fazer refletir sobre o quê? Tem que ser um que seja desafiador, né? Faça você analisar, né, a sua vida, né? Não vai me dar outra visão, nem outras opções de estar vendo, nem de fazer... Eu particularmente, né? Eu não sei se eu estou certo. Oi, desculpa, Tânia, pode falar. Não, pode falar. Eu particularmente não sei se estou certo, mas o psicólogo, na minha opinião, ele deveria aprender todas as religiões. Aprender o que é o fundamento de cada religião, porque vai ter paciente que vai trazer essa carga. E tem que saber, para o psicólogo desenvolver um bom trabalho, ele tem que saber, por exemplo, do que se trata o espiritismo, do que se trata o candomblé, do que se trata a Umbanda, porque a gente vai ter cliente. Noção, né, Carlos? Pelo menos ter uma noção, né? Você não viu? O Alberto sabe que o Alberto, como se diz, ele fez na pós-graduação dele, como é que fala? E foi lá na Assembleia de Deus para entender por que as pessoas são daquele jeito, né? Então a pessoa tem que saber, entender de todo, ele entende de todas as religiões. Você não viu que da Bíblia lá ele entende também? Ele é eclético demais da conta. Ele sabe do Alcorão, sabe da Bíblia, sabe tudo. Fala de tudo, Do candomblé, né? Do candomblé. Isso. Vai falar muito. E vai falar muito da pessoa, né? A escolha que ela faz aí da religião vai falar muito da pessoa. E o que vocês estão falando aí é essa abertura aqui a ideias. Olha, procurar ter curiosidade intelectual. É algo que a gente precisa ter para entender outra. Ter essa curiosidade, né? Saber procurar, entender, conhecer diversos assuntos aí que nos interessam e que vai complementar essa nossa formação enquanto psicólogo. Eu acho que a pessoa não pode impor, né, a religião dela para o outro, né? Cada um tem que respeitar a religião do outro. E o Alberto, quando traz essa experiência em hospital psiquiátrico, que chega no hospital e se depara, né, com essa situação, é bem complicado, né? De querer lá, né, trazer uma... A estagiária, né, fazer isso, né? Achar que vai resolver.
Pois é. E não é nada científico. A psicologia, ela é uma ciência. Então, ela tem um embasamento científico aí, gente. Não é à toa que a gente fica 5 anos estudando, né? Então, não daria. Nada do achismo, né? Nada do achismo. E aí, nós fechamos essa questão aí da abertura a experiências. Ok? Meninos, dúvidas Parabéns. até então, porque a gente ainda tem 2 facetas, tá? Mas essas 2 facetas, que é a amabilidade e a outra que é a consciosidade, tá? São as últimas 2 facetas. E aí, para essa atividade que eu falei para vocês, tá aqui, olha. Eu coloquei uma atividade. Oi? Tá dando eco sua voz. Tá dando eco. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Essa atividade, eu coloquei ela em dupla. Em dupla. E qual que é essa atividade? Eu coloquei aqui até o dia 8 de junho, identificar nos trechos dos 3 filmes que se encontram na pré-aula 14, 15 e 16, as 5 dimensões da personalidade com suas respectivas facetas. Realizar um quadro com as observações e informações conforme o próximo slide. Então, veja só, nós já vimos 3 facetas, tá? Então, se vocês quiserem adiantar aí, vocês já podem adiantar da questão do neuroticismo, nós vimos, a questão da abertura e a questão da extroversão, tá? E esse quadro, ele vai funcionar como? Então, vamos colocar lá, um dia de fúria, neuroticismo, tá? A justificativa para o neuroticismo, se num dia de fúria, né? Eu coloco lá o xzinho lá. Olha, no dia de fúria, o neuroticismo, vamos dizer que ele está alto, tá? Acho que eu vou rever esse daqui, gente, que eu coloquei aqui. Nós vamos trabalhar com a extremidade, tá? Vocês vão assinalar o que está alto ou o que está baixo. Abaixo da média. Eu acho que eu vou refazer esse quadro aqui, colocar uma coluna nesse quadro de baixo e alto, baixo e alto. E na melhor. eu vou fazer isso, tá? E nessa justificativa aqui, vocês vão justificar o porquê, vamos dizer, o dia de fúria, a raiva e a hostilidade foram altas. Qual que é a justificativa suas para conseguir visualizar nesse fator raiva e hostilidade alta num dia de fúria? Lá no vendedor de sonhos, a raiva e a hostilidade vai estar muito baixa. Qual que seria essa justificativa para isso? Essa justificativa nós vamos procurar sempre pautados na questão teórica que nós temos até agora. Ok. Agora, aqui a atividade em dupla, vocês querem em grupo ou em dupla? Agora que eu vi que são 3 filmes, eu acho que vai dar um trabalho bacana para vocês, né? Deixa em grupo, é melhor. Grupo, né? Em grupo, mas aí eu creio que pode ser em grupo de 4 pessoas, né? Uhum. Precisa ser mais do que de 4, não? Não, tá bom de 4. Então, eu vou mudar isso daqui, então, tá? Você colocou em dupla, né? Em grupo. Eu vou pôr em grupo, no máximo de 4 pessoas. E outra questão também, esse quadro, eu vou estar mudando esse quadro aí. E essa atividade, a data não tem como ser depois do dia 8, porque depois do dia 8, nós vamos entrar aí com as provas, né? As provas começam no dia 15. E vocês também têm provas interativas. Então, vamos fritar, vamos fazer isso tudo que tem que ser feito agora aí, para não ficar nada pendente, tá?
Então, eu vou estar mudando isso daí tudo, ok? E na próxima aula, nós vamos ficar com as outras duas facetas que faltam e eu volto novamente nessas atividades para explicar direitinho aí para vocês como é que elas vão ser feitas, ok? Ok. Aham. Meninos, dúvidas? Tranquilo? Algum? Por enquanto, não. Vamos começar a fazer. Aí, a hora que a dúvida surgir, a gente vai te perguntar na próxima aula. Mas uma coisa que eu gostaria aí, já que está todo mundo aí, né? Ih, tá dando eco. Pronto, agora acabou o eco. É o seguinte, reservem em junho, tá? Para a gente se encontrar. Em junho nós vamos ter a aula prática. Então, tá? Em junho temos aula. E eu vou separar pontos, né? A pontuação aí para essas atividades em junho. Então, em junho, a gente vai ter prática desses testes. Aí a Fernanda... E no meu caso, que eu tô aí? Não, Carlos. Juntos. Em junho, dia 1º de junho, já está com a previsão aí dessas retornadas às aulas práticas, tá? Eu não sei como que nós vamos organizar, eu tenho que ver com a coordenadora, com a Suelen e com a coordenadora acadêmica. A Suelen deve ver com a coordenadora acadêmica, que é a Amanda, tá? Cris, e no meu caso, que eu não estou em Contagem, eu estou em Carmópolis, e eu não posso sair daqui porque a minha filha falou que se eu sair, eu vou ter que ficar 15 dias para depois retornar. Pois é, Tânia. E isso que a gente tem que ver lá junto. Assistir uma aula e ficar 15 dias lá de castigo lá para voltar para cá. Na questão, Tânia, que não vai ser uma aula só, não, viu? Essa nossa prática aí, meninos e meninas, eu creio que a gente vai precisar pelo menos de 3 a 4 aulas. Então vou ter que ficar de castigo lá em casa sozinha. Aí, Tânia, a questão é que é a prática. E medidas é obrigatório e fundamental e essencial ter a prática. Porque a gente ficar só na teoria não faz sentido nenhum. Vocês têm que vivenciar esse teste, vocês têm que aplicar esses testes, vocês têm que corrigir o teste. Eu vou conversar com a minha filha aqui, porque tá difícil. Veja, não deixa, nem na cidade eu não posso ir, ela fica pegando meu pé aqui. Pois é, ver junto com ela, e eu também vou passar esse caso para a coordenação, Tânia, como que a gente pode fazer. Tá. Mas eu entendo que a situação é uma situação bem atípica, né? E a gente porque a minha filha está aqui, entendeu? E ela falou que só vai sair daqui quando acabar, entendeu? Finalizar tudo. Porque ela está numa neura aqui com esse negócio que só Jesus. A situação é que as escolas, muitas das faculdades, escolas voltam em agosto, tá? As aulas presenciais, né? Agora, e volta com uma série de restrição, né? Eu acho que vai mudar muito na nossa vida, porque a questão de lavar a mão, passar álcool, utilizar máscara, eu acho que isso aí vai para o outro ano, não sei até quando que vai mudar, né? Vai ser um novo hábito aí nosso, uma nova forma, isso vai mudar, tá? Essas aglomerações, né? Vai ter... Aí você vê com a Sueli aí você me fala em off. Oi? Você vê com a Sueli aí você me responde, fazendo favor, né? Para me ver o que eu faço aqui, né? Primeiro eu vou ter essa posição aí de quando que realmente vai começar essa aula prática. Nos passaram, né, enviaram aqui informação para mim que a partir de 1º de junho, 1º de junho, mas a gente tem que fazer todo o planejamento, porque não vai poder todo mundo estar junto, né? Como que a gente vai fazer isso em grupos, né? Quantos dias, quais dias da semana. No caso de vocês, vai ter que ser na parte da manhã. Mas aí eu tenho que fechar isso tudo.
Oi, Rodrigo. Mas aí você vai avisar, tipo, uma semana antes, uma coisa assim, né? Não, com certeza. Creio que a próxima semana eu já aviso para vocês. Eu só estou assim, sinalizando que em junho vocês têm aula, tá? Não, tranquilo. Vocês têm, eu acho que é só da minha disciplina que vocês vão ter. De medidas, vocês vão ter aula prática. Esse trem de aula online, eu concordo com a Tânia, é horrível. Bom, o Ariane falou que tem prática na dela também. Será que ela vai ter isso também? Agora em junho? Se dela for em laboratório, É em junho. laboratório, ela falou que tem aula. Então é em junho também. Ai, meu Deus. Ai, ai, São Jesus. Mas você tem 2 médicos aí em casa, né, Tânia? Mas é pensar mesmo nessas condições mesmo, de saúde, né? Como que a gente vai lidar com isso aí? O meu filho está em Belo Horizonte, ele está no apartamento dele, ele não está aqui no sítio, não. Aqui está tendo pedreiro, ajudante, entendeu? Mexendo aqui no sítio, então ele não quer ter contato, né? Ele está isolado lá no apartamento dele. Porque tem diabetes tipo 1, né? Então... tem que se cuidar mesmo. Tem que se cuidar aí. Ele trancou até a matrícula dele, o ano que vem que ele vai terminar o curso dele. Bom, meninos e meninas, então é isso a mensagem de hoje, a aula de hoje. Os vídeos estão lá no AVA, para quem já quiser iniciar aí. Eu vou fazer uma mudança nesses slides aí e coloco novamente lá para vocês. Tranquilo? Muito bom, você arrasou, tá? Parabéns. Amei. São seus olhos, Tânia. Oi, Amei. Rodrigo. Tranquilo aí, Rodrigo? Tranquilo. Levando, né, Cris? Um dia, 2 não. Mas tá complicado. Deixa eu te perguntar. A questão daquelas palestras lá, eu fiz os negócios. Você recebeu? Eu recebi e respondi lá. Recebido. Todo mundo que me enviou, eu coloquei recebido. Tá? Tem grupo já? Oi? Até a Adriana me falou, se a gente quiser manter o mesmo de estágio. Vamos manter, bacana, a gente faz falando. Não é melhor? Melhor. Para não dar confusão? Vocês trabalham aí da forma que vocês acharem melhor aí, né? Então tá, até segunda-feira que vem. Mas o grupo de estágio, ele acho que tem mais pessoas. Pode ser assim? Acho que são 5 pessoas. Grupo de estágio são 5, Adriana? São, né? São 5 pessoas. Que a Vanessa tá no nosso grupo, no estágio. Então tá, né? Vamos passar para 5 pessoas aí. Oi, Celeste. Bom dia, viu? Vou ligar por causa disso. Bom dia para todo mundo. Celeste. Tchauzinho. Boa semana, Jesus abençoe. Tchau. Vocês também, tchau. Bom descanso e se cuidem aí, tá bom? Tá, beijo, tchau. Beijo. Até mais. Tchau.
Cris, olha isso. E a semana passada, a gente comprei. Olha aí. Você lembra que eu te falei? Aí você falou, não, ele ficou todas.